Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E nós estamos meditando no livro de Romanos, no capítulo de número 13, né? A nossa meditação, ela vai ser exclusivamente nas referências, né? Mas a nossa leitura tem que ser do capítulo inteiro para que os irmãos e todos os ouvintes, os espectadores, né, saibam do que nós estamos falando, né? E o título da mensagem é Submissão à Autoridade. Romanos capítulo 13. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridades que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz de balde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. O amor ao próximo, a vigilância, a pureza. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros, cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se reúne. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando nós aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. E a meditação, irmão, das referências, né? Nós vamos aqui dar sequência, né? A partir do versículo de número 10, que foi onde nós interrompemos ontem, né? Foi onde nós fechamos o vídeo de ontem e estamos dando sequência, então, hoje, né? E o versículo 13, e o capítulo 13 do versículo 10, diz o seguinte, ou versículo 10 do capítulo 3 diz o seguinte:
O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. E diz o seguinte a referência: pratica-se o amor não somente por mandamentos positivos. Pratica-se o amor não somente por mandamentos positivos. Romanos capítulo 12, versículos 9 ao 21. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4, 6 e 7. Mas também por negativos. Todos os mandamentos mencionados aqui são negativos na sua forma. Verso 9, confira em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 4 ao 6. Primeiro, o amor é positivo e, ao mesmo tempo, é negativo, pelo fato da propensão humana para o mal, o egoísmo, a crueldade. 8 dos 10 mandamentos da lei são negativos, porque o mal surge naturalmente e o bem não. A primeira evidência do amor Cristo é apartarmos do pecado e de tudo aquilo que causa danos e tristeza ao próximo. Vamos repetir esse versículo, né? 8 dos 10 mandamentos da lei são negativos, porque o mal surge naturalmente e o bem não. A primeira evidência do amor cristão, a primeira evidência do amor cristão é apartarmos-nos do pecado e de tudo aquilo que causa dano e tristeza ao próximo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Segundo, a ideia de que a ética cristã deve ser somente positiva é uma falácia baseada nas ideias da presente sociedade, que procura esquivar-se das proibições que refreiam os desejos descontrolados da carne. Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Romanos, capítulo 13, versículo 12 a seguir, está escrito o seguinte: a noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Mas revesti-vos do Senhor Jesus. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. A noite é passada e o dia é chegado, né? Diz o versículo de número 12, né? Paulo cria na volta iminente do Senhor para levar para o céu
os fiéis das suas igrejas locais aqui na terra. Ver em João, capítulo 14, versículo 3, nota. Ver o estudo, o arrebatamento da igreja, página 1849. O evento que, segundo ele cria, poderia acontecer no decorrer daquela mesma geração. Cristo advertiu que ele voltaria numa ocasião em que os fiéis estariam certos de que ele não viria. Ver em Mateus, capítulo 24, versículo 42 ao 44. Notas. Por esta razão, os filhos de Deus devem sempre estar espiritualmente prontos a rejeitarem as obras das trevas. Ver em Lucas, capítulo 12, versículo 35, nota. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Ora, Jesus. Romanos 13, versículo 14, está escrito o seguinte: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, né? Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. Só uma advertência aqui, irmãos, mais uma afirmação aqui para reforçar, né? Eu não sei o que a referência vai falar sobre esse assunto, né? Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências, né? E o que isso quer dizer exatamente, né? É que o homem precisa, cada vez mais e mais, né? Se alimentar da santa palavra de Deus. Meditar o dia e noite na santa palavra de Deus. Evidentemente que no tempo que lhe sobra, o tempo que lhe resta, né? Das suas obrigações, dos seus afazeres, sobre o tempo, não perca tempo com qualquer outra coisa. Ocupa o seu tempo com aquilo que verdadeiramente vale a pena, que vai te levar para o céu, vai curar suas enfermidades aqui na terra, vai te dar uma boa estabilidade de vida para você e para todos os seus, esposa, filhos, para sua família inteira, um lar de paz, saúde, harmonia, prosperidade, um lar onde existe ali gozo, paz e alegria no seu lar. Se você se ocupar dessa forma, dessa maneira, né? Todos nós temos afazeres no dia a dia, mas sobre o tempo, não mexa com nada, não se ocupa com, não gaste o seu tempo com entretenimento, não. Gaste o seu tempo com coisas que prevalecem, que permanecem, e não com coisas que perecem, né? Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Porque tudo aquilo, irmãos, que está fora da Bíblia, que a Bíblia recomenda que não devemos fazer, né? Que alimenta os desejos, alimenta só e exclusivamente os nossos desejos carnais, né? Então isso é se ocupar com coisas da carne, é se preocupar com a sua própria carne. E a Bíblia pede para nós não fazer dessa forma, né? Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Não é não tomar banho, não é não cuidar das enfermidades, não tomar remédio. É e sim do alimento carnal daquele que te leva para o pecado, aquele que te conduz para o pecado, aquele que faz com que você perca a sua salvação, né? E aqui a referência diz o seguinte, né? Devemos ser de tal maneira unidos e identificados com Cristo, que imitemos sua vida como padrão para o nosso viver. Adotemos seus princípios, obedeçamos seus preceitos e nos tornemos semelhantes a Ele. Não semelhantes a Ele. Isso demanda uma rejeição total da imoralidade.
e das concupiscências da carne. Confira em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21. Né? Essa nota final aqui que fala, né, irmãos? Vamos ler o versículo inteiro. Revestivos do Senhor Jesus Cristo, devemos ser sempre de tal maneira unidos e identificados com Cristo, que imitemos sua vida como padrão para o nosso viver. Adotemos seus princípios, obedeçamos a seus preceitos e nos tornemos semelhantes a ele. Isso demanda uma rejeição total da imoralidade e das concupiscências da carne. Confira em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21. Né? Aqui quando fala, irmão, das concupiscências da carne, são dos desejos carnais. Todo tipo de desejo carnais que a nossa carne deseja, né? Tudo aquilo que é vício, tudo aquilo que é imoral, tudo aquilo que é ilegal, né? Tudo isto é concupiscência da carne. Né? Até quando nós comemos em demasia, sentamos numa mesa para comer, né? E só comemos, isso é glutonaria, isso é desejo da carne, é pecado. Então, até isso é pecado. Até uma alimentação, um alimentar exagerado que nós façamos ou que nós fazemos, entendeu? É concupiscência da carne, é desejo da carne. Aquela fome desenfreada que come e nada chega, né? Quando você levanta da mesa, levanta gemendo igualzinho um porco, gemendo igualzinho um cavalo apertado na barrigueira, para poder caçar um lugar para deitar, porque você não está aguentando. Né? Você logo já está pedindo ali uma dose de bicarbonato para poder ajudar na digestão, que você não tá suportando. Né? O seu estômago está pressionando o seu coração, você está sendo sufocado pela glutonaria, pela guludice. Né? Isso é concupiscência da carne. Até isso é pecado. Né? Agora imagina as outras coisas que nós fazemos para satisfazer o nosso desejo. Né? Imagina as outras coisas, né? Tudo isso é desejo da carne, se chama concupiscências, né? E é pecado, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Tudo, Romanos, eu quero voltar aqui no anterior aqui, que ficou faltando aqui. Quando eu pulei para a parte da frente, eu senti que deveria ter voltado com os irmãos mais um pouquinho aqui, no último versículo aqui, Romanos 10 e 12, né? Eu vou fazer agora só a parte corrida. O amor não faz mal ao próximo. Pratica-se o amor não somente por mandamentos positivos. Né? O que é mandamentos positivos? Né? É por aquilo que vem de bom para nos agradar. Né? Ou seja, não é nós amarmos ao outro somente quando ele nos ama. Né? Não é nós fazermos o bem para o próximo somente quando ele nos faz o bem. Não é nós sermos prontos para servir só quando alguém também nos serviu. Né? Pelo contrário, né? Quando o nosso próximo não fez nada disso de bom para nós, nós devemos continuar amando e fazer por ele tudo aquilo que ele estiver necessitando e tiver ao nosso alcance fazer. Né? A palavra de Deus afirma que nós precisamos amar não somente aqueles que nos amam, mas também aqueles que nos odeiam. Precisamos amar também aqueles que nos odeiam. Não somente nossos amigos, mas também nossos inimigos. Né? Então, o amor, por isso que Paulo afirma que o amor, né, os 10 mandamentos, 3 são positivos e 7 são negativos. Exatamente por isso, porque o Senhor está determinando que nós façamos. Né? Mandamento é uma determinação de Deus, é uma ordenação de Deus. Mandamento não é para nós praticarmos se nós quisermos, não. Não é opcional, não. Mandamentos é ordem. Né? Mandamento é ordem. Né? Eu muitas vezes ouvi isto
cresci fazendo isto, praticando isso, sabendo disso, né? Patrão e chefe, quando dá uma ordem, quando te faz um pedido, né? Ali ele vem todo delicado te pedir. Quando você é um bom funcionário, ele te pede com delicadeza, né? Ele não chega para você e te espreita para você fazer o que ele está pedindo. Ele te faz um pedido. E muitas vezes até um pedido que você vai ter que fazer um certo sacrifício a mais, além do costumeiramente que você faz, para poder atender aquele pedido, né? E a gente brincava sempre, uma brincadeira honesta, sincera e honrada, né? Ordem, né? O pedido de um patrão ou de um chefe não é um pedido, é uma ordem. Então vai e faça. Vai e faça, porque isso será bom para você. Isso te fará bem, né? Patrão te fez um pedido, né? Vai e atenda o pedido dele, né? Desde que seja legal, honesto, né? Honroso, não seja nada desonesto, nem ilegal, nem imoral. Então você vai e faça, porque você agindo dessa forma, você está trazendo para si, né, coisas boas, né? E é honroso diante de Deus agir dessa forma, né? Então aqui fala, aleluia, Pai. Pratica-se o amor não somente por mandamentos positivos, né? Mas também por mandamentos negativos. Todos os mandamentos mencionados aqui são negativos na sua forma. Ver verso 9, confira em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 4 e 6. O amor é positivo e ao mesmo tempo é negativo, né? O amor é um mandamento positivo e ao mesmo tempo ele é negativo, exatamente por isso que eu acabei de mencionar aqui agora. Amais não somente aqueles que vos amam, mas também amar aqueles que vos odeiam, né? A pessoa foi, né? Aqueles que nos odeiam, né? O amor deles para conosco é negativo, né? Mas nós precisamos demonstrar para eles o amor positivo, né? Mas também por negativo. Todos os mandamentos mencionados aqui são negativos na sua forma, né? O amor é positivo e ao mesmo tempo negativo pelo fato da propensão humana para o mal. Quer dizer, o ser humano ele é propenso ao mal, né? O coração do homem, né, ele é dessa forma, né? Ele é propenso, né? Ele tem aptidão para o mal o tempo todo, né? Então, inclusive eu digo muito isso, ao se comunicar com alguém, comunica sempre olhando no olho da pessoa, porque a boca mente, mas os olhos não, tá? Os olhos expressam o que sai do coração. Embora a palavra afirme que a boca fala que o coração está cheio, né? Mas você consegue ter o discernimento aqui nessa condição de negativo e positivo, positivo e negativo. Você olhando nos olhos, você sabe se aquela comunicação com você é sincera, né? Então, de modo que é importante você se comunicar sempre dessa forma, né? Mas também por negativos. Todos os mandamentos mencionados aqui são negativos na sua forma, né? O amor é positivo, ao mesmo tempo negativo, pelo fato da propensão humana. Ou seja, o ser humano manipula aquilo que fala, aquilo que faz, aquilo que age, né? O pensamento não tem como, o pensamento é puro, seja para o bem, seja para o mal. Mas a forma dele agir, dele falar, dele expressar, de fazer, né? Ele manipula, é propenso a isto, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. O amor é positivo, ao mesmo tempo negativo, pelo fato da propensão humana para o mal. O egoísmo, a crueldade, né? Eu falo muito isso, irmãos, né? A maioria das pessoas, muitas vezes, ao invés de ajudar, prefere dificultar, né? Tem até um dito popular que diz, né? Para que eu vou ajudar se é mais fácil complicar, né? Isso é do ser humano, irmãos. Vocês veem que as afirmações provam isto, né? Para que eu vou ajudar se é mais fácil complicar, né?
Nós contemplamos isso todos os dias na nossa frente, nas nossas vistas, através das redes sociais, dos noticiários, né? As pessoas colocando o tempo todo pedra de tropeço no caminho dos outros, né? Porque é mais fácil, né, do que ajudar. Tem gente boa? Tem. Tem aqueles que ajudam? Tem. Né? Tem aqueles que agem com sinceridade ajudando? Tem. Né? Mas a falsidade é muito grande, irmãos. Né? Então a palavra nos adverte, nos alerta, para que nós possamos ter o discernimento e agir contrariando sempre o mal. De todas as formas. Até no nosso alimentar, nós alimentamos mal por se empanturrar, achando que a comida vai fugir do prato ou da mesa ou das panelas. Até isso, por que nós não podemos fazer isso em quantidades menor, né, num espaço de tempo menor, né, para não nos empanturrarmos, para não ser gula, para não ser pecado, e nos faz muito mais bem para a nossa saúde, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. O egoísmo, a crueldade, 8 dos 10 mandamentos da lei são negativos porque o mal surge naturalmente. O mal surge naturalmente e o bem não. Se nós não colocarmos no nosso coração o propósito de fazermos o bem, naturalmente nós fazemos o mal, né? Ele surge naturalmente, até mesmo sem pensar, né? Mas para fazer o bem é necessário nós exercitar o amor derramado nos nossos corações, que vem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? É um amor puro, um amor verdadeiro, um amor sincero, né? Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, né? É mandamento do Senhor. São João 14:15. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Com que amor que o Cristo nos amou, que ele diz dessa forma? Porque ele foi capaz de entregar a sua vida por nós. Existe maior amor do que este? De alguém morrer pelo seu próximo, pelo seu amigo, pelo seu irmão? Seu amigo, seu irmão está indo para a forca, está indo para o paredão, para o fuzilamento, está indo para o tronco. Você fala, não mata meu amigo, não, deixa eu morro no lugar dele, leva eu. Você é capaz de fazer isso? De chegar e propor isso? Você sabendo que o seu amigo vai para a cadeia, foi condenado, né, porque cometeu um monte de pecados? Você é capaz de se propor para ir no lugar dele? Para de trás das grades? Jesus fez isso, irmãos, pelos nossos pecados. Nós cometemos os mesmos pecados horrendos, horríveis, que os marginais, os bandidos, toda a gente que não presta, né, que está de trás das grades justificado, né, porque está lá pagando pelos seus pecados. Cristo morreu por nós pelos nossos pecados, né? Eu sou o Cordeiro que tira o pecado do mundo, né? Ele deu a sua vida por nós, ele inocente deu a sua vida por nós pecador, para que nós não precisamos pagar esse pecado de sermos lançados no fogo do inferno. Está ao alcance da nossa mão. É só lermos a Santa Bíblia, a Bíblia Sagrada, a Santa Palavra de Deus, meditarmos, né, e praticarmos rigorosamente, religiosamente, né, esforçando de corpo, alma e espírito para praticar tudo da forma que a Bíblia nos recomenda, né? Você não dá conta de ler a Bíblia inteira para poder saber de tudo? Medita nos 10 mandamentos, né? Medita, mas leia e medite todos os dias na sua profundeza e vê se você colocou em prática um por um diariamente, né? Você vai conseguir ter um perfeito entendimento e vai ver qual é a recomendação de Deus, né? Vai lá em Deuteronômio 20, tá? Êxodo 20, perdão. Êxodo 20.
né? Vai lá e vê o que está escrito lá. Que você vai ver a recomendação de Deus dada por Moisés. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? A ideia de que a ética, aleluia, Pai, louvado seja Deus. 8 dos 10 mandamentos da lei são negativos, porque o mal surge naturalmente. E o bem, não. A primeira evidência do amor cristão é apartarmos do pecado e de tudo aquilo que causa dano e tristeza ao próximo. Vocês vêem numa casa, né? Quantos filhos estão amargando o coração da mãe, do pai, né? Pai e mãe choram dia e noite porque são filhos desnaturados. Filhos que praticam todas essas coisas horrendas que eu não quero nem mencionar aqui, né? Mas aqui fala sobre isto. 8 dos 10 mandamentos da lei são negativos, porque o mal surge naturalmente e o bem não. A primeira evidência do amor cristão é apartarmos-nos do pecado e de tudo aquilo que causa dano e tristeza ao próximo. Aleluia, Pai. A ideia de que a ética cristã deve ser somente positiva é uma falácia baseada nas ideias da presente sociedade, que procura esquivar-se das proibições que refreiam os desejos descontrolados da carne. Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém?